meados de 2021, acordei observando um rebuliço nas redes sociais, por causa de uma publicação infeliz, de um profissional mais infeliz ainda, com os seguintes dizeres, abre aspas, homens, exercitem a masculinidade de vocês. Até sua sinalização vai refletir se você tem uma sinalização afeminada ou masculina, no caso de homens héteros. Fecha aspas, Instagram 2021. Vou te dar um tempo para digerir o que você acabou de ouvir. Atualmente, abre aspas, as discussões sobre identidade de gênero permeiam praticamente todas as instâncias sociais, podendo citar as classes políticas, familiares, religiosas, educacionais e profissionais. Nesse sentido, é válido dialogar sobre questões de gênero no âmbito do trabalho de tradução e interpretação de língua brasileira de sinais, Libras, levando em consideração a polêmica neutralidade e invisibilidade das intérpretes e suas subjetividades. Fecha aspas. Nicoloso, 2017, página 1. Eu sou o Arley dos Santos, professor de Estudos da Tradução e da Interpretação no Par Libras Português, e, com base no artigo escrito e publicado no meu LinkedIn, em coautoria com o tradutor e guia intérprete no Par Libras Português, Alessandro Lins, que atualmente é presidente da AGIT-RJ, Associação dos TILSPs do Estado do Rio de Janeiro, refletiremos sobre a masculinidade frágil apresentada por alguns intérpretes nas redes sociais. Porque, afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre. Sejam bem-vindos. A masculinidade, enquanto construção cultural e social, desempenha um papel fundamental na maneira como homens e meninos se posicionam no mundo e se relacionam uns com os outros. No entanto, historicamente, as noções de masculinidade têm sido frequentemente associadas a comportamentos e expectativas que promovem a repressão emocional, a agressividade, a competitividade extrema e o desprezo por características tradicionalmente associadas ao feminino, como a empatia e a vulnerabilidade. Essas expectativas, conhecidas como masculinidade tóxica, têm gerado impactos negativos tanto para os homens quanto para aqueles ao seu redor, incluindo dificuldades emocionais, relações interpessoais prejudicadas e problemas de saúde mental. A promoção de uma masculinidade saudável é, portanto, essencial para desconstruir essas normativas prejudiciais e criar um espaço para que homens possam desenvolver de uma identidade masculina mais equilibrada e autêntica. Uma masculinidade saudável é aquela que reconhece a complexidade dos seres humanos, permitindo que os homens expressem emoções, pratiquem empatia, busquem apoio quando necessário e construam relações baseadas no respeito e na igualdade. Ela rejeita a ideia de que força é sinônimo de dureza emocional ou física, promovendo, ao contrário, uma força que se manifesta na resiliência, na capacidade de reconhecer limitações e no compromisso com o bem-estar próprio e alheio. Além disso, uma masculinidade saudável valoriza o papel dos homens como agente de mudança social, rompendo com ciclos de violência, discriminação e desigualdade de gênero. Ao assumir responsabilidades na luta por justiça e equidade, os homens podem ajudar a construir uma sociedade mais inclusiva, na qual os papéis de gênero não sejam limitantes, mas sim libertadores. Isso implica também numa redefinição da paternidade, reconhecendo o valor do cuidado e do envolvimento emocional na vida dos filhos, desafiando o modelo tradicional de pais distantes ou autoritários. Promover uma masculinidade saudável também exige a criação de ambientes educativos e culturais que estimulem os meninos a questionar as normas de gênero desde cedo, proporcionando ferramentas para que desenvolvam habilidades emocionais e relacionais. É preciso abordar questões como saúde mental, comunicação emocional e respeito às diferenças, desconstruindo os estereótipos que frequentemente isolam os homens em papéis rígidos e prejudiciais. Por fim, uma masculinidade saudável beneficia não apenas os homens, mas toda a sociedade,
independente de sua orientação sexual. Homens emocionalmente equilibrados, empáticos e respeitosos contribuem para a construção de relações mais harmoniosas, ambientes de trabalho mais inclusivos e comunidades mais justas. Ao abandonar os pesos e limitações da masculinidade tradicional, é possível construir uma forma de ser homem que seja não opressiva e que contribua positivamente para um mundo mais humano e igualitário. E isso é apenas uma reflexão que não tem nenhum cunho político, mas sim um cunho pedagógico. A ideia é que nós reflitamos sobre as nossas práticas, sobre a nossa vida, independente de qualquer fator externo. Com essa definição, inicio a seguinte discussão. Será que o ato de sinalizar em língua brasileira de sinais fere a sua masculinidade, como observamos na citação infeliz do nosso colega? Ainda no século XXI, nós precisamos discutir que uma profissão não tem gênero, uma vez que você pode trabalhar com o que você quiser, desde que se tenha a competência necessária para desempenhar aquela função. Mas, para entendermos o comentário desafortunado do colega, precisamos retornar um pouco no tempo para entendermos de onde veio a ideia que a profissão de tradutor e intérprete de Libras português está associada à figura feminina. Ainda na década de 1960, chegava no Brasil uma nova metodologia de ensino para crianças surdas brasileiras, a comunicação total, que afirmava que toda e qualquer forma de comunicação com aquela criança era válida. Assim, a Libras voltou a ser inserida, ainda que de maneira tímida, pós-Congresso de Milão, nas escolas brasileiras, como vemos em Poker 2011. Sim, aqui citamos referências, pois diferente do colega infeliz, nós estudamos. Nesse contexto, ainda sem a presença de um TILSP institucionalizado, a família serviu de mediadores linguísticos para essas crianças. E quando falo de famílias, estou falando exatamente das mães e dos irmãos dessas crianças. Mas por que não os pais? Os pais no sentido de homens pais, não os pais casal homem e mulher. Isso me fez relembrar uma série de filmes, famosos até, que retrata o ambiente familiar de uma criança surda. Lembre-se do filme E Seu Nome é Jonas, Black e até mesmo O Milagre de Annie Sullivan. Qual o paralelo nós podemos traçar quanto à figura masculina no processo educacional das crianças protagonistas desses três filmes? Jonas, Michelle e Ellen Keller. Avançando no tempo, chegamos aos anos 80 e 90, onde a profissão foi iniciada de maneira ad hoc, ou seja, apenas para determinados contextos, sejam eles instituições religiosas, que levaram a questão de gênero muito a sério, haja vista que à luz dos textos sagrados, que aqui nós não vamos discutir, uma vez que isso não nos cabe. Todavia, se observa que muito mais mulheres foram formadas e poucos homens se aventuraram em performar as Libras em cultos e celebrações, exatamente pelo medo de estar parecendo feminino demais. Eu, que venho de um espaço religioso de formação, senti na pele essa questão, uma vez que me identifico como homem e sou tradutor e intérprete. Por muitas das vezes ouvi comentários maldosos, pejorativos e depreciativos de que aquilo não era uma coisa para mim, mas sim era uma coisa de mulher. Mas o que o gênero tem a ver com a escolha profissional? Souza 2015 apresenta em seu trabalho intitulado Gênero e Escolha Profissional que, abre aspas, a escolha profissional faz parte do processo de desenvolvimento humano, ocorrendo geralmente na adolescência. Nessa fase, marcada por mudanças corporais e intelectuais, o adolescente pode vivenciar dificuldades no momento de traçar qual caminho profissional seguir. É nesse período que meninos e meninas começam a construir uma identidade profissional, que inclui identificações feitas ao longo do tempo. Nesse sentido, os modelos internalizados pelo adolescente podem impactar na escolha profissional, como a influência das profissões dos familiares, dos professores e da demanda social e cultural a qual ela está inserida. Fecha aspas. Souza, 2015, página 8. Burr,
2000 e Nicoloso 2017 destacam uma disparidade desordenada na profissão de tradutor-intérprete no Parlibras português, marcada por um desequilíbrio entre homens e mulheres, atribuída aos baixos salários e à desvalorização da profissão, bem como à falta de reconhecimento em uma sociedade que ainda negligencia seu papel. Os autores argumentam que a paridade salarial está intrinsecamente ligada à diversidade de gênero, relacionando os baixos salários à predominância feminina na profissão. Dessa forma, explica que essa situação histórica reflete o fato de que a maioria dos intérpretes, ao longo do tempo, tem sido mulheres. Se o modelo internalizado de que a educação em determinadas profissões são fatores determinantes para as suas escolhas, o que nos dizem as pesquisas sobre o perfil do intérprete quanto ao seu gênero? Vamos lá. Lacerda e Gurgel, 2011, pesquisaram 37 TILSPs, dos quais 27 eram mulheres e 10 eram homens em âmbito educacional. Santos, 2018, pesquisou 31 TILSPs, dos quais 24 eram mulheres e 7 eram homens em âmbito educacional. Oliveira, 2018, pesquisou 33 TILSPs, dos quais 19 eram mulheres e 14 eram homens no âmbito audiovisual de contexto político. Barbosa, 2020, pesquisou 53 TILSPs, dos quais 30 eram mulheres e 23 eram homens no âmbito de conferência. Dos Santos, 2020, pesquisou 55 intérpretes, dos quais 27 eram mulheres e 28 eram homens no âmbito audiovisual de contexto político. Os dados apresentados nessas pesquisas que citamos demonstram maior representação de mulheres em determinados contextos de atuação, o que influencia, de certo modo, a forma com que os indivíduos veem o mundo e a forma como vão construí-lo. Essas representações não são pensamentos de um único sujeito, mas o pensamento coletivo sobre a realidade, como observamos em Moscovici, 1978. Claro que nessa simples postagem de um episódio de podcast não conseguimos dar todas as respostas, mas o que podemos entender é que a questão levantada pelo colega, como já citamos, colega este grafado entre muitas aspas, não visa estimular a discussão ou até mesmo o debate sobre o tema. Visa apenas criar uma pseudo-polêmica em torno do assunto, que é, de certa forma, caro à nossa sociedade atual, que discute, ou ainda deveria discutir, como as questões de gênero impactam na escolha profissional dos nossos adolescentes e jovens brasileiros. Pseudo-polêmica essa que visou colocá-lo novamente em alta nos grupos de WhatsApp, uma vez que, desde o intérprete de alta performance, o mesmo não era visto com tanta frequência. Concluo que o debate é importante, mas o debate de alto nível, no campo das ideias, sobre preconceitos, masculinidade frágeis, performances linguísticas e demais questões que tangenciam essas e outras que a gente levantou durante todo esse episódio. Então, leve essa discussão para os grupos que você participa de forma saudável e respeitosa para com os demais colegas. Lembre-se, abre aspas, o importante é ser você. Mesmo que seja estranho, seja você. Mesmo que seja bizarro, fecha aspas. Pitch 2003. Voltamos a qualquer momento com outras reflexões sobre esse nosso pequeno mundinho da tradução e da interpretação, porque afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre.